Bem-vindos a esta análise detalhada sobre uma das mudanças de paradigma mais épicas de toda a história humana. Para quem estuda história e religião, pense nisso como a jornada monumental de como a humanidade deixou para trás antigos rituais puramente físicos e tribais e caminhou rumo ao desenvolvimento das doutrinas morais, aquelas que vêm de dentro, sabe? É literalmente a fascinante história de como a própria natureza da crença se transformou para sempre. Será que a religião começa com a crença ou com a prática? É super natural a gente assumir que os dogmas, as crenças e a teologia sempre foram o ponto de partida de tudo. Afinal, a nossa lógica moderna nos diz que primeiro a gente entende uma doutrina para só depois colocar ela em prática, certo? Errado! A história inverte isso completamente. As evidências revelam que a ação física, o hábito puramente mecânico, ditou as regras muito, mas muito tempo antes de existir qualquer tipo de reflexão teológica mais profunda. Para entender essa inversão de perspectiva que é simplesmente formidável, a gente precisa conhecer a figura de William Robertson Smith. Ele foi um estudioso escocês brilhante lá do século XIX, super especialista em religiões semitas antigas. E o que ele fez? Ele ousou olhar para a antiguidade sem usar as lentes do mundo moderno. O nosso hábito hoje, que é super influenciado por séculos e séculos de teologia, é achar que o dogma e a crença vêm primeiro e aí sim geram um ritual, certo? Mas a teoria central do Robertson Smith virou isso de cabeça para baixo. Ele argumentava que as religiões antigas eram formadas quase que inteiramente por instituições e práticas físicas muito rígidas, mas não tinham nenhum dogma ou credo pré-estabelecido. Ou seja, a ação pura e simples existia muito antes de qualquer explicação teológica complexa para ela. E o ponto histórico crucial aqui é exatamente este: a prática vem antes da crença. Os ritos físicos de uma tribo eram obrigatórios muito antes de alguém parar para pensar em um significado espiritual profundo para eles. Pensa só, imagina uma tribo antiga acendendo uma fogueira de um jeito muito específico a cada solstício. As pessoas faziam aquilo simplesmente porque os ancestrais também faziam, sabe? Era para manter o grupo unido, a engrenagem rodando, e não porque tinham lido um tratado teológico complexo sobre a sacralidade do fogo. A ação vinha primeiro, com certeza. Sem dúvida, os homens não seguem habitualmente certas práticas sem lhes atribuir um significado. Mas, como regra, descobrimos que, embora a prática fosse rigorosamente fixa, o significado associado a ela era extremamente vago. E o mesmo rito era explicado por pessoas diferentes de maneiras diferentes, sem que houvesse consequência de ortodoxia ou heterodoxia. Segundo Robertson Smith, as explicações oferecidas sobre um ritual eram apenas histórias diferentes sobre as circunstâncias em que um rito veio a ser estabelecido pela ordem ou pelo exemplo direto do Deus. Ora, se existiam várias versões sobre um mesmo ritual, se não havia uma busca pela verdade histórica e se a alegoria era a base da explicação, estamos tratando de um mito e não de um dogma no sentido moderno. É exatamente isso que Robertson Smith afirmou. Nos tempos primitivos, o rito estava ligado a um mito e não a um dogma. Em todas as religiões antigas, a mitologia ocupa o lugar do dogma, isto é, o conhecimento sagrado de sacerdotes e pessoas, na medida em que não consiste em meras regras para a realização de atos religiosos, assume a forma de histórias sobre os deuses. E essas histórias fornecem a única explicação que é oferecida sobre os preceitos da religião e as regras prescritas do ritual. Mas, estritamente falando, essa mitologia não era parte essencial da religião antiga, pois não possuía sanção sagrada nem força vinculativa para os adoradores.
Eu sei que é meio difícil para nossa mente moderna conceber isso, mas os estudos mostraram que as primeiras mitologias não eram a base das religiões antigas. Na verdade, os mitos funcionavam mais como um tapa-buraco, sabe? Eram só explicações secundárias. Olha só como a cronologia funcionava na prática. Primeiro, um ritual super estrito estabelecido, as pessoas simplesmente fazem aquilo porque a tribo sempre fez e ponto final. Segundo, com o passar das gerações, o significado original desse ato se perde completamente no tempo. Terceiro, para preencher essa lacuna incômoda de não saber o porquê, um mito é inventado para explicar o rito. E, em quarto lugar, quando a sociedade evolui e o ceticismo começa a bater na porta, eles criam alegorias super elaboradas para defender esse ritual antigo. O mais louco de tudo isso é que a prática física era imutável, intocável, mas os mitos ao redor dela eram incrivelmente vagos. Dava para encontrar várias pessoas dando explicações completamente diferentes, até contraditórias, para a mesmíssima cerimônia. O próprio Robertson Smith resumiu isso de um jeito brilhante nessa citação. Ele disse: em quase todos os casos, o mito foi derivado do ritual e não o ritual do mito. E o que a gente tira disso? Que nas religiões antigas, a única coisa obrigatória para agradar ao divino era a execução exata, meticulosa de certos dados sagrados tradicionais. Ninguém, absolutamente ninguém, ganhava pontos ou mérito religioso por ter uma crença interna fervorosa. O foco era 100% externo. Se a cerimônia fosse feita com perfeição, estava tudo certo. O resto era detalhe. Bom, se o dogma não importava no início, qual era, afinal, o propósito de realizar um rito? A resposta é puramente social. Como a gente pode ver nessa comparação, nas antigas tribos gregas e semíticas, a prática era a cola que mantinha a sociedade unida. Ninguém ligava para um motivo profundo, apenas para a execução perfeita daquele ato. Já a estrutura moderna, aqui do lado direito, inverte a equação completamente. Hoje, o foco principal é a crença rígida, o dogma, e os rituais dependem inteiramente de como esse dogma é interpretado. É uma virada de chave gigantesca. E o que precisa ficar muito claro é que os antigos mitos não eram verdades absolutas e intocáveis, não. A mitologia operava naquele espaço que hoje pertence ao dogma, sim, mas sem o peso de uma sanção sagrada, entende? Eles eram narrativas secundárias. Eram histórias fascinantes que as tribos inventavam basicamente para dar sentido a costumes cujos motivos originais já tinham sido esquecidos. A gente podia até acreditar em versões totalmente contraditórias de uma mesma história, sem o menor problema, desde que, e isso é o principal, o ritual continuasse sendo executado exatamente do mesmo jeito. Segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria de deuses é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. O que acontece historicamente quando os rituais perdem seu propósito original, mas a sociedade continua exigindo que essas ações físicas aconteçam? Surge uma crise, um verdadeiro formalismo vazio. Para tentar salvar as velhas tradições do ceticismo crescente, basicamente tentaram injetar uma moralidade nova em práticas que, no fundo, eram apenas velhos costumes tribais. E com isso, acabaram criando guias completamente falsos sobre o que era a verdadeira história. Então vamos dar um salto na história até o primeiro século. Esse modelo antigo de focar na ação física acima de qualquer outra coisa atinge aqui o seu ponto de tensão máxima. É nesse momento que os textos bíblicos deixam de ser só narrativas morais e ganham um contexto antropológico que é espetacular. Os líderes religiosos da época eram basicamente o resultado natural dessa mentalidade antiga. Se a gente mapear isso lado a lado, dá para ver os conceitos de Smith, o foco absoluto no ritual vazio e naquela defesa ferrenha da tradição.
E do outro lado, a gente tem um relato histórico lá de Mateus 15, com aquela cobrança super rigorosa sobre o rito de lavar as mãos antes de comer. E atenção aqui, não pensem que isso era uma simples regra de higiene da época, viu? Longe disso. Era o que eles chamavam de a tradição dos anciãos. Era um ritual puramente externo, imposto e cobrado com muita severidade e que não tinha relação nenhuma com o estado de pureza interna. Observe esta passagem retirada de Mateus, capítulo 15. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos antigos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes das refeições. Jesus respondeu: Por que vós mesmos transgridem o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e também este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidam a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora, o que é fascinante sobre esse ponto é que os textos bíblicos documentam o exato momento histórico em que esse formalismo antigo foi desafiado de frente. Essa citação dos fariseus captura o vestígio perfeito daquela velha mentalidade. A preocupação ali não era com a moralidade, mas com a estrita observância de um ritual físico, no caso, lavar as mãos de uma maneira altamente específica. Era a manutenção de uma tradição funcionando puramente como um limite social rígido, uma marca de identidade tribal. Reparem bem nessa citação famosa de Jesus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem aqui, em pleno primeiro século, um diagnóstico com precisão cirúrgica de exatamente o mesmo problema antropológico que o Robertson Smith descreveria lá no século XIX. É a imagem clara de uma sociedade presa a uma adesão mecânica totalmente vazia a atos tradicionais. O ritual continuava lá, rigorosamente fixo, mas a intenção, o coração, esses estavam completamente ausentes. Quando a gente entende esse pano de fundo, onde o ritual vinha em primeiro lugar, acontece aqui uma mudança de paradigma extraordinária sobre o que realmente significa contaminação. Jesus decreta que a verdadeira contaminação humana não vem do ato físico de comer o pão sem lavar as mãos. O argumento dele vira o jogo. O que realmente contamina alguém é aquilo que sai da boca, ou seja, as intenções reais que são formuladas lá no coração. E durante esse confronto fica muito claro como estas tradições ritualísticas estavam sendo usadas de um jeito super hipócrita para invalidar mandamentos que realmente importavam. Pensem só, as pessoas chegavam a dedicar ofertas em rituais totalmente vazios só para justificar o fato de terem abandonado financeiramente os próprios pais idosos. O ritual tinha literalmente engolido a moralidade. Agora, o que é super interessante aqui é a lista do que ele define como verdadeiros contaminantes. Ela é cristalina e fascinante. Não estamos falando de falhas na execução de um rito. Estamos falando de maus pensamentos, assassinatos, adultérios, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Pela primeira vez na história, de um jeito tão incisivo, o verdadeiro peso moral mudou de lugar. Aquilo que na antiguidade estava focado em saber se a tradição cerimonial foi performada do jeito exato, foi reposicionado inteiramente para o caráter, para a intenção e para as ações humanas reais com o próximo. Se a gente puder resumir o grande aprendizado de hoje, o ponto crucial é este. Como as teorias de Robertson Smith sobre a primazia da prática e do ritual nas religiões antigas ilustram e contextualizam as críticas de Jesus à tradição meramente externa e seu foco na pureza do coração. Quando a gente toma consciência de como a humanidade antiga dependia profundamente de um ritualismo cego e vazio, a gente passa a valorizar de verdade o quão monumental e revolucionária foi essa mensagem de transformação interna. Não era só um debate bobo sobre higiene ou sobre as regrinhas sociais da época. Era, na sua essência, a desconstrução da própria fundação de como os seres humanos tentavam se relacionar com o divino desde o início da civilização, substituindo aquela tradição vazia pela pureza de intenção. A verdadeira purificação deixou de ser uma cerimônia mecânica com água e passou a ser tratada como uma questão puramente ética.
Atitudes internas, como a verdadeira caridade, é que passam a limpar a pessoa por completo, de dentro para fora. As teorias de Robertson Smith permanecem muito pertinentes até hoje. Ele influenciou vários teóricos, inclusive. Durkheim, por exemplo, afirmou que o rito é um meio de coesão social. Antes de a humanidade ter linguagem complexa ou conceitos abstratos para formular dogmas, ela já precisava de ordem, união e controle da ansiedade coletiva perante a morte, a fome ou a guerra. O rito cria a efervescência coletiva, gerando um sentimento de pertencimento que mantém a tribo unida. O rito une os corpos antes de unir as mentes. Já o antropólogo Malinowski mostrou que o mito funciona como uma carta constitucional da sociedade. O mito valida leis, hierarquias sociais e códigos morais. À medida que as sociedades cresceram e se centralizaram em impérios, o mito deixou de ser apenas a história do rito e passou a justificar o poder do rei e a estrutura do Estado. Ao refletirmos sobre toda essa jornada fascinante, desde as antigas tribos estudadas por Robertson Smith até a revolução moral que documentamos hoje, será que os nossos próprios rituais modernos são, no fundo, apenas ecos de uma necessidade antiquíssima de identidade social? Entender essas raízes históricas e esse antigo formalismo nos obriga a olhar com outros olhos para o propósito das estruturas que ainda moldam o nosso mundo hoje. Analisando o mundo moderno atual, vemos o caminho inverso acontecer em várias esferas, curiosamente. Com a secularização e o declínio das religiões dogmáticas tradicionais no Ocidente, muitas pessoas mantêm os ritos esvaziados de dogmas. Celebrações de Natal em famílias ateias, a prática de yoga e meditação, desprovidas do contexto religioso oriental, ou a busca por rituais de bem-estar, mostram que o ser humano moderno continua precisando da estrutura do rito, mesmo quando rejeita completamente a mitologia ou a teologia por trás dele. Mais ainda, o homem moderno, para suprir a lacuna deixada pela rejeição aos antigos mitos, acabou criando outros novos: super-heróis, justiceiros, mundos fictícios ou inteligências artificiais que dominam o mundo. Segundo Joana de Ângelis, os mitos modernos mascaram a solidão e a ansiedade da sociedade atual. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos, que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Que essa reflexão seja o ponto de partida para investigações ainda mais profundas sobre os verdadeiros alicerces da nossa civilização. Um grande abraço e continuem questionando.